E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades na nossa plataforma de língua inglesa com foco no Enem, certo? Bem, como na semana passada nós vimos estratégias de leitura e o Enem realmente cobra isso, leitura e interpretação de textos, essa semana não será diferente. Iremos focar novamente em algumas estratégias de leituras. Primeiramente, o que vocês têm que entender a respeito do Enem na prova de língua estrangeira é que são 5 questões, apenas 5 questões de língua estrangeira, mas são 5 questões que podem lhe ajudar bastante no final da prova, na nota geral, e também pode lhe prejudicar, né? Dependendo do que você vai escolher no futuro, que você vai escolher ingressar na universidade. Essas 5 questões, elas são basicamente de interpretação de texto. Você não vai ver gramática na prova do Enem, não vai. Mas a gramática, ela vai lhe ajudar a interpretar os textos, a entender o que é que o texto está pedindo, o que é que o texto está dizendo, os conectores, os connectors, né? Eles vão lhe indicar mais sobre o texto. Voltando à prova de língua inglesa do Enem, ela basicamente é composta só de interpretação de texto, como eu já falei anteriormente. Por isso que nós temos 2 estratégias de leitura. Essas estratégias que são fundamentais para você compreender um texto na língua inglesa, que é o skimming e o scanning. Ao abrir o texto de inglês na sua prova do Enem, a primeira coisa que você vai fazer é a estratégia 1, que é o skimming. Você vai fazer uma leitura superficial do seu texto, vai olhar para os periféricos, para o título, que geralmente vai estar em caixa alta, e provavelmente você vai conseguir traduzir. Se não traduzir completo, vai traduzir algumas palavras que já dá para entender a ideia geral do texto. Olha para a fonte vai ser importante para você descobrir que tipo de texto você está trabalhando. Se é uma charge, se é um poema, uma música, um texto jornalístico, um texto tirado de uma literatura, enfim. A fonte é uma informação importantíssima no texto e está dentro da estratégia de skimming, ok? Em seguida, você vai praticar agora o scanning. O scanning é como se fosse uma scanner. Tem as impressoras que tem um scanner que vai escanear todo o documento, você coloca ela lá, o documento sai todo escaneado. E o que é que você vai fazer agora? Justamente é a leitura completa do texto, a leitura detalhada. Mas primeiro você vai ler as questões. Só para constar, as questões de língua estrangeira do Enem, elas são todas em português. O que você vai encontrar de inglês é apenas o texto. Após ler as questões, você vai para o texto e vai procurar especificamente o que está pedindo aquela questão. Isso é a estratégia de scanning. Outro ponto importante para você que está estudando língua estrangeira para o Enem é a elaboração de um glossário. Você fazer um dicionário de palavras, seu próprio dicionário de palavras de inglês ou de qualquer língua estrangeira que você esteja estudando, mas a gente está aqui no foco do inglês. Você faz um glossário com palavras, aí você pode dividir as categorias, colocar substantivos, verbos, pronomes, adjetivos, faz um glossário, coloca as palavras em inglês, coloca as suas traduções e vai lendo todo dia esse glossário que você vai adicionar mais palavras ao seu vocabulário. E outro fator que deve ser frisado e que aparece com frequência nas provas do Enem é a presença de falsos cognatos ou false friends, que são aquelas palavras que parecem em português, né? Tem quase a mesma grafia, que é a palavra da língua portuguesa, mas na verdade elas significam outra coisa totalmente diferente, que é o caso das palavras na língua inglesa pretend e intend. Se você se deparar com um texto com essas palavras, você pode achar que é pretender e entender, né? Pois parece com essas palavras na língua portuguesa. Mas na verdade elas são false friends. Significa pretend, fingir, intend, pretender. Então são totalmente diferentes da palavra da língua portuguesa. Então nós temos que prestar bastante atenção na hora de ler o texto.
Quando você se deparar com o texto, você ter o maior cuidado em procurar esses false friends para não cair nessa armadilha, né? Nessa casca de banana. Eu separei aqui para vocês algumas palavras que eu vi que caem com frequência nas provas do Enem. Eu fiz um estudo anteriormente de provas já aplicadas do Enem e vi que essas false friends caem com uma certa frequência. Vou passar para vocês. Em seguida faremos uma atividade de interpretação de texto contendo os false friends, que são sempre uma casquinha de banana, e sempre é bom você estar aprimorando o seu conhecimento a respeito disso. E eu peço que vocês façam o caderninho de vocabulário de vocês com esses false friends, para que posteriormente vocês não venham ter essa dificuldade em uma prova de Enem. Bem, agora vamos entender mais um pouco sobre os false friends ou falsos cognatos. Vamos lá. Primeiramente, o que são os falsos cognatos ou false friends? Em inglês, há palavras que se assemelham a palavras em português, em razão de sua forma de escrita ou do seu som ou pronúncia. Algumas delas até têm o mesmo significado, porém outras têm significados completamente diferentes. Aí nós temos aí duas vertentes. Uma dos cognatos, que são aquelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa e realmente têm o mesmo significado. Por exemplo, hospital, chocolate, and school, e assim vai. Essas são as cognatas, ok? São as palavras que têm semelhança e significados iguais. Já os false friends ou falsos cognatos, elas são palavras totalmente diferentes da língua portuguesa. Elas parecem, mas não são. Elas estão ali só para enganar a gente, né? Fazer com que a gente caia nessa casca de banana. Mas você aprimorando seus estudos e fazendo o seu caderninho de vocabulários, como eu falei anteriormente, o seu glossário, você vai se aperfeiçoando e vai conhecendo essas palavras que costumam ser aí taxadas de false friends, né? Daquela palavra que lhe engana. Nós temos aqui no texto 3 exemplos: miserable, realized e pretend. Se você for traduzir essas palavras sem conhecer, né, sem saber que elas são false friends, você vai traduzir como miserável, realizado e pretendido, né? Você nota essas duas aqui, elas estão com a terminação ED, aí subtende-se que elas estão no passado. Após analisar as palavras do texto anterior, da versão em inglês, aqui está a tradução. Notem que as palavras false friends, elas têm um significado totalmente diferente, né? Péssimo, percebi, fingia. Se você fosse traduzir com a palavra está aparecendo com o português, ficaria miserável, realizado, pretendido. Então, essas palavrinhas já poderia derrubar você em uma questão de Enem se você não conhecesse. Por isso que é importante você fazer aquele caderninho de vocabulário, o glossário, com os false friends. Eu não vou me alongar muito lendo o texto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí você dá uma pausa no vídeo e lê com mais tranquilidade. Bem, nós temos aqui uma lista de false friends que caem corriqueiramente em provas de Enem e que irão ajudar vocês na nossa atividade da plataforma também. Então vamos lá. Nós temos aqui actual, que se você for traduzir para no conhecimento prévio da língua portuguesa, ficaria atual, mas na verdade é real, verdadeiro. Agenda, pauta de discussões. Alunos, não é aluno. O aluno, como vocês, são students. Esse aqui é o aluno já formado. Antiqui, que é objeto de arte antigo. Antigo mesmo é old ou ancient. Beef,
que significa carne bovina. A gente pode pensar que é o bife, né? Aquele bife de carne e tal. Mas aquele bife se chama steak. Chef, que é chefe de cozinha. O chefe, que é o patrão, é o boss, certo? College, que poderíamos pensar que era colégio, mas como nós sabemos desde sempre, colégio é school. College é faculdade, diferente de universidade, certo? Universidade é university. Dente, a gente olhando assim, pensa logo que é o dente, né? Dente, tooth. Porém, dente é amasso, é marca de batida. Então, se o seu carro tiver uma marca de batida, ele vai ter um big dent, uma grande marca de batida, uma grande amassão. Education é a formação escolar ou instrução, né? Então, nós temos aqui fabric. Olhando assim, pensamos que é fábrica, mas fábrica é factory. Fabric é tecido. Então, não vamos confundir. Gripe é o verbo reclamar continuamente. Ok? Não é gripe. A gripe é flu ou influenza. Próximo. Magazine, revista. Magazine, loja, no sentido de loja, é shop, store. Nós vimos muito aí essa palavra magazine no sentido de loja, mas quando ela tem esse sentido de loja, a tradução é shop ou store. Aquelas lojas que tem o magazine no nome, antigamente elas poderiam ser vendidos, os produtos serem vendidos através de revista, por isso que permanece o nome magazine. Novel é um romance, né, uma literatura escrita. Novela é soap opera. Novela, aquela que passa diariamente na nossa televisão. Oration é um discurso formal, uma oração, uma reza, é prayer. Parent é pai ou mãe. Parente é relative. Então vamos prestar atenção nisso, que já vi muita gente errando nesse quesito aqui, certo? Achando que parent é parente, mas parent é o pai ou mãe. Se eu colocasse um S aqui, ficaria plural, ficaria parents, aí seria pais, certo? Os dois, pai e mãe. Realize, aquela palavrinha do começo lá, significa notar, perceber, compreender. Sensible, sensato, não é sensível. Sensível é sensitive. Se liga aqui, viu? Casquinha de banana pesada. Tax, imposto. Taxa é rate ou fee. Ultimately, ao final das contas, parece ultimamente, não é isso? Mas ultimamente é later ou recently. E por fim, vine, é a videira, a planta que produz uva, a videira. O vinho é wine. Vejam que são palavras bem parecidas, certo? Só muda a primeira letra. Também a pronúncia, né? Vine e wine. The wine is excellent. It comes from good vines. Este vinho é excelente. Ele vem de boas videiras. Bem, pessoal, esses foram alguns false friends ou falsos cognatos que eu separei para vocês que corriqueiramente caem nas provas de Enem. Eu espero que vocês memorizem e pesquisem mais na internet, que tem muita coisa boa aí para vocês aprenderem.